mais uma vez a porta do seu lar, da sua casa, a tela do seu computador ou seu smartphone, né? Muito obrigado por você estar recebendo a nossa igreja neste momento na sua casa. Que Deus abençoe, que você possa compartilhar esta live, compartilhar com os amigos, com os irmãos, com os parentes, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que nesta noite o Senhor possa usar este vaso que aqui está para que traga uma edificação para o teu coração. Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, perdão, 4, do 7 ao 9. 4, 7 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, então. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Isso, minha irmã, muito obrigado. Glória a Deus. É o último que eu fiz, o último slide que eu fiz. Está lá, aparecendo o último lá. Ciclo da realidade. Vamos orar mais uma vez mais? Vamos? Fecha os teus olhos então. Peça a Deus que Ele fale contigo. E fale para Ele o porquê você está aqui nesta noite. Pode tirar assim, depois eu vou passar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, papai, nós oramos e buscamos a Tua face, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco, Senhor, esta noite cada um dos nossos irmãos que aqui estão diante do Senhor. Coloco a minha vida diante do Senhor. Pai, o intuito de estarmos aqui é para ouvir a Tua voz. O intuito de estarmos aqui é para Te adorar, para bendizer, glorificar o Teu nome. Mas também queremos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Ó Deus, eu me reduzo a nada, o meu intelecto a nada, Pai, para que o Teu Espírito aplique esta palavra ao coração do Teu filho, da Tua filha. Porque de mim mesmo, Senhor, nada tenho, mas o Senhor tem tudo para nós, Pai. E nesta noite, Pai, que nós, ao sairmos deste local, nós possamos voltar para casa com o nosso pensamento mudado, com as nossas atitudes mudadas, e que o Senhor fale conforme a necessidade do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém? Mais uma vez, aplauda Jesus bem forte. Tira ele. Pode aplaudir bem forte, irmão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero começar esta noite com uma frase do tal do P.C. Pilgrim. Ele diz assim, ó: se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca
alimentaria um pensamento negativo? Vamos de novo? Se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Queridos, eu quero falar hoje, assim, a respeito desse versículo que nós lemos, disso que nós estamos ministrando aqui, e eu quero também falar a respeito de uma ciência. Eu quero falar a respeito da neurociência. A neurociência, para quem não está familiarizado com o termo, ela traz para nós a ideia de que é o estudo do cérebro, o estudo da mente, o estudo da mentalidade, que estuda profundamente o nosso cérebro, como funciona, como que age em determinados casos, quais são as atitudes, os comandos que o cérebro manda. E na neurociência, e também em algumas outras áreas que nós vamos ver, nós vamos entender o seguinte: cada um de nós que estamos aqui tem uma forma de ver o mundo, sim ou não? Tem uma percepção de mundo. O meu mundo não funciona igual o mundo do meu irmão que está aqui, da minha irmã. E a minha percepção de mundo, ela pode ditar algumas coisas, tanto ruins como boas na minha vida. E a neurociência, ela trouxe um estudo, põe lá para mim agora, Amanda, por favor, que é esse aqui atrás, que chama-se o ciclo da realidade. A neurociência diz que o que eu vejo, eu crio. E o que eu crio, eu sou. E o que eu sou, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. E isso é um ciclo. Veja, estou falando de ciência, uma teoria. Não tem nada dizendo assim, realmente é tudo isso que acontece. Não, uma teoria. No seu mundo, no meu mundo, o que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou. O que eu sou, eu acabo fazendo. E o que eu faço, eu tenho. Certo? Só que eu quero mudar esse eu vejo. Eu quero falar sobre pensamento. Então, mudando aqui alguma coisa, eu quero trazer a questão da seguinte: não é o que eu vejo, mas o que eu penso. Os meus pensamentos ditam a forma da nossa caminhada. Os nossos pensamentos, o que eu penso diariamente, eu crio. O que mais domina a minha mente todos os dias no meu pensamento é aquilo que eu vou criar. Se eu crio, eu vou ser aquilo. Se eu sou, eu vou fazer diariamente. E eu vou ter um resultado. Então sempre vamos ter um resultado determinado diante desse ciclo que nós estamos passando aqui. Pastor, o que tem a ver o ciclo da neurociência dessa questão com a palavra de Deus? Ora, o apóstolo aqui nos mostra do que nós devemos colocar no nosso pensamento dia após dia. Ele está mostrando para nós. Ele está mostrando para essa turma aqui, lá de Filipenses, o que eles deveriam pensar. Qual deveria ser o pensamento deles? Se eles quisessem um resultado, eles precisariam ter alguns pensamentos diferentes daquilo que eram antes de Cristo, certo? Então, meus irmãos, vejam só. Quando eu falo disso aqui, eu quero entrar nesse campo, por quê? Porque realmente
o pensamento nos leva a lugares inexplorados por outras pessoas, no meu mundo e no seu mundo. E aí muitas vezes as pessoas vivem uma vida aquém daquilo que ela poderia viver espiritualmente, relacionalmente, emocionalmente, por ela dar vazão aos seus pensamentos diários. E nós somos bombardeados dia após dia por pensamentos. Dia após dia nós somos bombardeados. Pensamentos bons, mas pensamentos ruins, não é? Talvez na grande maioria pensamento ruim, né? Que tenta nos dominar. Pensamento tipo assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, eu sou feio, eu sou feia, eu sou ruim, eu sou assim mesmo, eu sou gorda, eu sou muito magro. E vários, e aí vai. Alguns até mais profundos do que este. E ela vai criando isso na mentalidade dela. Algumas ciências dizem que nós somos produtos e resultados do meio, do qual nós vivemos lá no passado. Psicologia vai falar sobre isso. Que lá no passado, conforme a nossa constituição, conforme foi a nossa vida em família, foi construído um pensamento, foi construído algo na nossa vida, e hoje nós estamos reproduzindo isso. E há pessoas que sofrem muito por causa disso. E há pessoas que não sofrem. Há pessoas que estão muito bem. Mas a pergunta que eu tenho para nós é como refrear os pensamentos ruins. E eu não estou falando que nós devemos, que não devemos ter pensamentos ruins, porque é inevitável, não é? O pensamento é milésimos e milésimos de segundo. De repente você, veio um pensamento na tua cabeça. Agora, o problema maior, irmãos, é quando nós alimentamos isso diariamente. Quando nós alimentamos este pensamento. Quando nós alimentamos esta conduta dia após dia, do que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro, que as pessoas são melhor que eu, que não sei o quê, que eu nunca vou ter um relacionamento, porque eu não consigo segurar um casamento, porque eu não consigo ter eu não consigo ter um bom emprego, e tantas outras coisas. E pessoas muitas vezes ficam com isso dia após dia, anos após anos, sofrendo, alimentando esses pensamentos ruins na sua vida. Mas agora, você talvez esteja perguntando, tá, mas existe alguma coisa como um passe de mágica para tirar esses pensamentos? É lógico que não. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, é inevitável os pensamentos virem. Mas é uma opção nós alimentarmos ele ao longo da nossa vida. Pastor, mas eu não consigo, toda vez é um pensamento ruim, dia após dia, mês após mês, eu não consigo. Meu irmão, o apóstolo Paulo está orientando aquele povo, dizendo para eles que agora eles são de Cristo. Veja, eles eram gentios, estavam longe da graça, agora eles alcançaram a graça, e o apóstolo está o quê? Orientando eles, dizendo, ei, escute o que eu vou falar para vocês. Tudo que for de bom, tudo que for amável, tudo que tiver boa fama, enfim, tudo aquilo que nós lemos aqui, é nisso que vocês têm que pensar agora. Parem de ficar perdendo tempo com pensamentos destrutivos. Vocês são de Cristo. Vocês são agora do Senhor. Vocês não precisam ficar alimentando aqueles pensamentos ruins que vocês tinham ao longo das suas vidas passadas, lá atrás. Vocês foram nova criatura. Agora o Cristo
O Espírito Santo habita em vocês. Então comece a cultivar coisas boas. Comece a pensar em coisas do céu, não da terra. Comece a pensar e a ter pensamentos de bênção. Existem dois extremos, né, meus irmãos? Existem aqueles que só pensam em catástrofe, e dia após dia ficam falando nisso. Não, olha, o fim está próximo, a coisa vai acontecer, e não sei o que, vai... É verdade, negócio, né? A palavra de Deus se cumprirá. E existe o outro extremo, daquele que está tudo bem, não tem problema nenhum, nós vamos viver a vida tranquila. Como é que vai? O cara está passando uma pindaíba, está ruim, como é que está? Não, glória a Deus, está tudo bem, aleluia. Amém, profetizando na vida, glória a Deus por isso. Mas nós temos que também entender que nós temos dificuldades e situações na nossa vida, que nós vamos passar. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, mas nós podemos entender o seguinte: ei, tudo bem, tenho problema, tenho dificuldade, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que me guarda, que me livra, que me ajuda. Pode ser que a coisa não esteja certa, não esteja bom, mas eu tenho um Deus que está comigo e eu creio pela fé. E esse pensamento ruim eu vou mandar embora em nome de Jesus. Ele vai ter que ir embora, sai da minha vida. E ele vai vir 1, 2, 3 e luta com ele, expulsa ele da vida. Nós não precisamos ficar alimentando pensamentos ruins, nós não precisamos ficar alimentando a destruição, porque nós vamos começar a ficar pensando aquilo vai se tornar uma realidade para nós, e nós vamos viver aquilo, nós vamos fazer aquela coisa ruim, e nós vamos ter um resultado ruim, e aquilo virará um ciclo horrível. Mas qual é o conselho então que o apóstolo nos fala? De que nós precisaríamos pensar nas coisas boas, nas coisas de Deus. Existe coisa melhor para se pensar senão das coisas de Deus? Na sua palavra, nos milagres que o Senhor já fez. Irmãos, eu tenho tanta coisa que Deus já fez na minha vida, assim, que se eu ficar alimentando pensamento ruim, eu sou ingrato com Deus. Então nós precisamos pensar nisso. Agora, uma das coisas que eu separei aqui para nós, junto pensarmos, irmãos, é que nós não podemos ser reféns desses pensamentos. Não seja refém. Não seja refém, irmão, de um pensamento ruim, de uma palavra maldita contra a tua vida. Não seja refém. Você não precisa aceitar uma palavra destrutiva. Você não precisa aceitar um pensamento ruim. Você não precisa aceitar na tua vida isso e alimentar isso dia após dia. Não seja refém. Romanos 12:2 diz o quê? Tem uma versão aqui que eu achei interessante, que é a nova versão transformadora da Bíblia, que diz assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. No começo dessa pandemia toda aí, que nós ainda, eu creio que nós estamos saindo dela em nome de Jesus, né? Nós estamos saindo, mas muitas pessoas foram reféns do medo, e vamos se dizer a verdade, nós somos bombardeados com notícias dia após dia das coisas que estavam acontecendo. As coisas que estavam acontecendo é fato. Mas veja,
uma das coisas que eu fiquei assim parado e pensando, irmãos, é que veio a pandemia, confinar o povo dentro de casa, e o povo dentro de casa estava onde? Na televisão. E o que a televisão mostrava? Morte. Morreu 1, morreu 2, morreu 1000, morreu 100, morreu 200 mil, morreu e morreu e morreu e morreu. E o povo começou a alimentar o seu pensamento, muitas pessoas com isso. E muitas pessoas morreram, sim, por causa do problema, mas muitas morreram também por causa de medo, gente. Quer ver um fato? Um amigo meu está internado, nós vamos orar por ele daqui um pouquinho. Internado, pegou o vírus, mas ele tinha um medo terrível de pegar o vírus. Ah, pastor, então foi um pensamento negativo, um mantra, foi algo místico que entrou nele. Não, mas a gente sabe que uma das coisas que também tira a nossa imunidade é o medo, né? Baixa a nossa imunidade, se você começa a ficar com medo demais, né? E irmãos, pasmem, o menino está internado até hoje, já tem 1 mês praticamente, e ele tinha medo, ele estava querendo ir embora do Brasil de medo, de tanta notícia que ele estava alimentando na sua mente, na sua cabeça, vai pegar, e eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram assim. Então o que nós temos que alimentar no nosso pensamento? Coisas boas, mas nós não podemos fechar os olhos para as coisas ruins, é claro, mas nós não podemos também ficar alimentando isso dia após dia. Se você teve uma experiência ruim no passado, ok, respeitamos, todos nós tivemos uma experiência ruim, seja qual for ela, mas eu não preciso ficar alimentando aquela experiência ruim na minha vida inteira. Eu não posso ficar alimentando isso, porque se eu alimentar eu vou ter problemas, sim. Se eu alimentar esses pensamentos maus, eu não vou estar agindo conforme a palavra de Deus diz, que eu preciso mudar a minha forma de pensar agora que eu sou cristão, agora que eu aceitei a fé, agora que eu sou de Jesus, eu preciso mudar, eu preciso lutar. Ah, pastor, mas não é fácil. É lógico que não é, mas é possível. É possível sim viver uma vida realística neste mundo, com problemas e dificuldades, mas com uma visão diferente. Tem um rapaz que contou uma história que ele diz assim: olha só essa questão de percepção de mundo, percepção de coisas. Ele conta a história que ele tem 2 filhos, uma menina e um menino, e um dia lá brigaram as 2 crianças lá. Uma tem 10, outra acho que tem 11 ou 12. E brigaram. Virou num que é aquilo lá dentro de casa. E ele colocou os 2 de castigo no quarto. Os 2 para o quarto já. Um dos filhos disse que entrou no quarto, ligou a televisão e ok. Joia, estou aqui no quarto, tem o ar-condicionado, tem a televisão. Beleza, vou ficar aqui 1 hora trancado aqui, tranquilo. Para ele estava tudo bem. Só que para a menina não estava tudo bem. No quarto onde ela estava, aquilo foi para ela o fim. O que é isso? A forma de pensar. Eu estou de castigo aqui, enquanto o outro, não, beleza, joia. Agora, lógico que nós vamos ter um certo problema em relação a isso, se nós começarmos a ver esse lado ruim de todas as coisas. Eu acredito, irmãos, que as coisas ruins, e eu creio que você também pensa assim, que existe algo para ser aprendido numa experiência ruim. Sempre tem algo que nós vamos aprender. Então a ideia é: não alimente pensamentos destrutivos. Mude, não seja escravo. Não dê vazão para isso. Pare, vença isso, irmão. Você pode em Cristo Jesus. Você consegue em nome do Senhor Jesus.
orando e buscando a Deus. E uma das outras coisas que nós vamos ver, meus irmãos, é que alimentar corretamente os nossos pensamentos faz toda a diferença. Como eu disse, pensamento vem, pensamentos ruins, coisas ruins vêm na nossa mente, mas eu não preciso alimentar ele, eu posso alimentá-lo, os pensamentos bons, como o apóstolo diz aqui. Olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, toda aquela lista ali, se há alguma virtude, se há louvor nisso, que isso possa encher os pensamentos de vocês. E uma das coisas que nós podemos ver, que a palavra de Deus, ela muda, meus irmãos. Esses dias saiu uma estatística aí, compartilharam num grupo aí, que eu faço parte, de que quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, existe um percentual de coisas ruins na nossa vida que vão ficando cada vez mais longe. Quanto mais eu me alimento daquilo que Deus deixou para mim, alimentar os meus pensamentos com coisas boas, palavra de Deus, família, né? Coisas boas, vai mudar a atitude, vai mudar a situação. E também, meus irmãos, para nós, aqui partindo aqui para o finalzinho, ele diz aqui que exercite diariamente para ter uma mentalidade vencedora. Veja, quando você vai para a academia, que você começa a academia, você tem um objetivo, né? Talvez lá emagrecer, talvez ganhar massa muscular, depende do objetivo. Mas para que isso aconteça, você precisa exercitar dia após dia, não é isso? Dia após dia você tem que exercitar. Se você quer, irmão, viver com pensamentos bons, com as coisas de Deus na tua mente, você precisa também exercitar. Não é com um culto de quinta-feira que vai ajudar você numa vez na semana. Não é só com um culto de domingo que vai fazer uma diferença, porque você está alimentando aqui da palavra que está saindo daqui do púlpito do altar, mas a igreja é chamada para examinar as escrituras também. A igreja é chamada para ler a palavra de Deus, para se alimentar da palavra do Senhor. E se nós queremos viver uma vida onde nós nos aproximamos mais de Deus, é conhecendo a sua palavra. Não tem outra forma. Não tem um passe de mágica. Não tem uma outra coisa que nós vamos fazer. Ah, eu vou viver de pregação em pregação, ouvindo esse profeta, aquela pregação. Não, ele vai te alimentar, vai, mas não vai ter consistência. Agora, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você exercita isso dia após dia, lendo, meditando, observando, trazendo para dentro de você aqueles pensamentos de Deus a teu respeito, isso faz de você um vencedor, sim. Isso faz de você uma pessoa que vai ter mais consistência, que vai conseguir vencer os momentos difíceis, os problemas, as dificuldades, as setas do diabo. É a palavra de Deus que nos alimenta. E isso é dia após dia. Não é nada da noite para o dia, não. Não é nada como um passe de mágica. Algumas pessoas acham que vão à igreja, que vão receber uma oração, e ali vai ter um cara ali com uma varinha de condão, que vai bater na cabeça dele, plim blom, e a coisa... Não, é a palavra de Deus que vai nos mostrar o caminho certo. É a palavra de Deus que vai nos edificar. É o exercício da Bíblia diária, da palavra, do conhecimento, da busca, da meditação, de parar e ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós queremos só ler, não é, meus irmãos? Nós vamos lá, lemos a palavra ali, acabou. Já saímos dali, saímos correndo para o trabalho e tal.
E não paramos para ouvir Deus falar conosco através daquele texto. Fazer perguntas para o texto. O que o Senhor quer falar comigo através desta passagem? Qual é o pensamento que eu tenho que ter, Senhor, a partir desta passagem? Do que eu preciso mais me alimentar para ter consistência? Quem está comigo aqui, diga amém. Então eu quero partir aqui para a conclusão, contando a história que muitos de vocês já conhecem. Essa questão de pensamento. Talvez muitos já conhecem, outros talvez não. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tinha dado uma promessa para eles, de que ia introduzir eles numa terra boa, numa terra maravilhosa, né, num lugar lindo. E passaram-se os anos e eles saíram dali, e chegou num determinado tempo que Moisés chama 10 homens e fala para eles: olha, vão lá e espiem a terra, a qual nós queremos conquistar, a qual Deus prometeu em nos dar. Vão lá e espiem essa terra. E diz que eles foram até a terra, e entraram na terra, e passaram alguns dias observando, olhando, vendo. E eles voltaram agora para Moisés para dar um relatório, dizendo para Moisés o que eles tinham visto, o que eles tinham percebido a respeito da terra. Estou falando aqui bem resumidamente, tá? O que eles tinham visto, qual era a visão deles, qual era o pensamento que eles tinham a respeito daquela terra. E diz que Josué e Calebe, diz que se levantaram dizendo: olha, a terra realmente é boa, é maravilhosa, realmente é uma terra onde dá muito fruto, é uma terra que mana leite, é uma terra que tem mel, que é maravilhosa a terra. Nessa terra nós vimos lá um povo grande, nós vimos lá gigantes nesta terra. Mas diz que Josué e Calebe principalmente Josué, teve que acalmar o povo, dizendo: espera, calma aí, nós já vamos possuir a terra, nós podemos entrar na terra, nós podemos ir lá e conquistar esta terra. Só que dentro desse tempo levantou-se os 8 que estiveram com eles lá, dizendo: ei, espera aí, não é assim não, lá tem gigantes, a terra realmente é boa, é grandiosa, tem um monte de gente, mas tem gigante lá. Olha, nós éramos como gafanhoto perto deles, e eles viam-nos como gafanhotos. Se nós formos lá, nós vamos morrer. E houve uma desavença, houve um negócio ruim, porque 2 tinham pensamento do que? Vamos lá, Deus nos deu, é uma promessa, nós vamos conseguir. Em contrapartida, tinha 8 lá com um pensamento diferente, dizendo: não, para com isso, não vão lá, nós não podemos ir lá que nós vamos morrer. E chega um momento que diz ali, discorrendo o versículo, que diz que Deus fala para Moisés, fala: Moisés, que tipo de povo é esse? Eles têm visto os milagres, têm visto as coisas que eu tenho feito, mas esse povo não acredita em mim, esse povo não acredita no que eu posso fazer. Moisés, vamos fazer o seguinte: vou matar tudo esse povo aí, vou levantar de você um grande exército. Lógico, Moisés não aceitou isso, né? Mas eu quero chamar a atenção, para nós encerrarmos a respeito disso, o que você tem pensado a teu respeito? O que você tem visto a teu respeito? O que você tem visto realmente é a realidade da tua vida? O que tem permeado nos teus pensamentos dia após dia? Derrota? Problemas? Só dificuldade? Ninguém presta? Ninguém vale nada?
O que tem passado no teu pensamento? Minha família não me respeita? Meus pais nunca gostaram de mim? Qual é o alimento que você tem trazido? Como que é que você tem visto a herança que Deus te deu? Como os 8? Ou como Josué e Calebe, que acreditaram na promessa de Deus? Como você tem visto? Qual é a realidade que você tem criado para você? Talvez o inimigo, o diabo, ele tem tentado colocar setas malignas no teu pensamento, para que você viva esse ciclo vicioso que você entrou, dia após dia. Mas não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te salvou. Foi para você viver o extraordinário de Deus, sim. Pela fé. Acreditar. Tem pessoas que vivem a vida inteira, irmãos, sendo massacrada, pisoteada, e ela fica ali naquele alimento da sua alma, achando que aquela vida é aquilo ali mesmo. Mas Deus tem coisa boa, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos sim viver um relacionamento fiel com Deus, viver uma vida fiel a Deus, viver com Deus dia após dia, e sermos também bem-sucedidos. Então pare de alimentar os pensamentos destrutivos. O tema do nosso culto, há um tempo atrás, estava João 8, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí muitas vezes as pessoas acham que essa libertação, culto de libertação, que não deixa de ser também uma libertação espiritual, mas eles acham que o culto de libertação é suficiente. Quando a palavra de Deus diz que a verdade, conhecendo a verdade, ela nos libertará. E a verdade de Deus para mim e para você é que Deus quer sim te salvar. Deus quer sim ter vida contigo. Deus quer que você tenha vida com Ele. Você não precisa viver da forma que o mundo está ditando para você viver. Porque maior é um Deus todo-poderoso. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu quero orar neste momento e fazer aqui uma reflexão, para que os nossos pensamentos, o meu e o teu, sejam ocupados com as coisas do céu. Irmão, eu preciso falar isso aqui, irmãos. Não viva das migalhas que o diabo quer te oferecer. Não viva das migalhas. Deus não te chamou para viver de migalhas. Deus te chamou para te dar a eternidade. Você quer coisa melhor do que isso? Viver a eternidade com Deus? Mas ter uma vida aqui, a qual o Senhor pode usar você, a tua vida, para os propósitos dEle. Não viva dos teus pensamentos destrutivos. Não deixe, não alimente isso na tua vida. Tome uma posição hoje, a partir de hoje, fale assim: eu não vou mais deixar que os pensamentos governem a minha vida. Pensamentos que me levam às migalhas. Mas eu vou viver hoje o que Deus tem para mim.
Feche os teus olhos. Querido Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós pudemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo, filhos e filhas, pessoas que um dia, Pai, levantaram a mão e disseram: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, e eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Mas, Pai, nós sabemos, ó Deus, que o dia o qual nós vivemos são dias, sim, maus, claro que são. E muitos, Pai, são os pensamentos que tentam invadir a nossa cabeça, invadir a nossa mente, para tirar-nos do foco. Muitos, ó Pai, são os pensamentos de derrota, de destruição, que o diabo tem tentado colocar, porque, Senhor, Ele não está feliz, é claro, com aqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. O plano e o desejo do inimigo é destruir, sim, é tirá-los da Tua presença. E quando não consegue isso, Pai, de outras formas, os dardos inflamados, as flechas inflamadas, tentam permear a mente do Teu filho, da Tua filha, para tirá-los, Senhor, do caminho reto da salvação e da eternidade. Mas, Senhor, nesta noite, nós cremos que o Senhor está trazendo para nós, está trazendo para a Tua igreja, para os Teus filhos, ó Pai, uma nova mentalidade, uma mentalidade de filhos, uma mentalidade, ó Pai, da qual nós podemos alimentar a nossa alma, de tudo aquilo, Senhor, que é, ó Pai, de boa fama, que é, ó Deus querido, que tem virtude, tudo aquilo, Senhor amado, que é de bom, que é o do Senhor, que nós possamos alimentar dia após dia a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, para que nós possamos vencer, sim, no dia mau. Oh Senhor, eu oro pela Tua igreja, pelo Teu povo, por todos aqueles que me assistem nesta hora, por aqueles que vão ver mais para frente, que o Senhor, ó Pai, coloque as Tuas mãos de poder, e que a partir de hoje ele tenha, Senhor amado, esta mentalidade de ouvir a Tua voz, de buscar no Senhor, e não nas coisas que o inimigo tenta colocar. Deus, que o Teu povo viva das coisas boas que o Senhor tem para eles, e não das migalhas que Satanás tenta colocar. Pai, eu abençoo a Tua igreja hoje em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Se assente só por mais um instante, nós já vamos encerrar. Mas antes de nós encerrarmos, tem oração na live, hein? Tem pedido de oração? Não tem? Para nós fazermos o nosso período de intercessão, né? Nesta intercessão, irmãos, nós continuamos orando, né? Para que Deus alcance as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problemas, aos profissionais da saúde, nós continuamos orando. Continuamos clamando a Deus que tudo isso cesse logo, e que nós possamos ter uma vida, né, mais próxima do que nós vivíamos antes, na presença do Senhor. E eu quero nesta noite interceder em favor da vida do Silvio, meu amigo, qual falei para vocês, que está num estado muito grave, precisa da graça, da misericórdia de Deus. Está lá em Curitiba, né? E eu quero também desafiar você que hoje veio com um pedido de intercessão. Você veio aqui e você pensou: hoje eu vou
porque eu preciso orar por alguém, preciso pedir a Deus interceder por alguém que está com problema, com dificuldade, está enfermo. E este é o momento da nossa intercessão. E assim que nós terminarmos essa intercessão, nós vamos encerrar. Amém? Então se coloque de pé mais uma vez, já vamos partindo para o final. Você que está me assistindo aí, se você tem um motivo de intercessão, comece a orar agora. Você que está aqui, comece a orar, irmão. Comece a interceder por alguém. Comece a interceder pela saúde do nosso país. Comece a interceder, talvez, pelas autoridades instituídas no nosso país, que precisam tanto da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, que eles possam se encontrar em todas as suas decisões. Ore pelos profissionais da saúde que precisam ser guardados e protegidos pelo poder de Deus. Pai, nós aqui juntos como igreja, nós estamos intercedendo, Pai, orando pela vida, meu Pai amado, do Gustavo. Gustavo, meu Pai, teve internado, saiu do internamento, Pai, passou alguns dias em casa, voltou para o internamento, está num estado difícil, complicado, mas nós intercedemos por ele, Pai. Ó Deus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia pela vida do Gustavo Galan, Pai. Pai querido, eu oro pela vida do Silvio César, meu amigo, está em Curitiba, Pai, foi acometido do coronavírus, está agora num momento difícil, com uma bactéria, Pai, que, ó Deus querido, é muito agressiva, e nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua cura, nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor usa os médicos, que o Senhor usa os enfermeiros, usa, ó Pai querido e santo, aqueles profissionais, mas nós cremos também no milagre extraordinário do Senhor, ó Pai. Oramos, ó Pai querido, por todos aqueles que estão enfermos, que estão no internado, na Santa Casa, no pronto-socorro, que estão nas UPA, no 24 horas, ó Senhor querido e santo, em nome de Jesus, passa a Tua mão de graça, passa a Tua mão de poder. Oramos, ó Pai, juntamente com os nossos irmãos, que estão intercedendo agora, que estão clamando agora, por uma pessoa, por um ente querido, que está precisando, ó Pai querido, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu grande amor. Papai eterno, Papai santo, em nome de Jesus, Pai, passa a Tua mão de poder, Senhor. Nós cremos, por isso que nós oramos e nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Oh Espírito Santo, visita o Teu filho, visita a Tua filha, traz, Senhor, o alento, traz, Senhor, a calma na sua alma. Oh Papai eterno, faz uma grande obra. Oramos, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde. Oramos e pedimos a Ti que o Senhor guarde todos os profissionais, Senhor, da segurança, todos os profissionais, ó Pai, do transporte no Brasil, em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que estão num posto, Pai, de risco, talvez vulneráveis ao contágio, em nome de Jesus, passa a Tua mão, blinda eles, guarda, protege, livra-os de todo mal. Pai, nós oramos, Pai, e clamamos